fala do João Almino. João Almino, ele é diplomata, ele é escritor, e ele é também ocupante da cadeira número 22 da Academia Brasileira de Letras, impostado em 2017. A fala dele, do João Almino, ela está inserida, então, no nosso evento, que é o Ningún Lunes Sin Pensar. Ele tem esse nome em espanhol por conta da realização do ano passado, do perfil desse evento o ano passado, que contava com um número bastante significativo de pesquisadores latino-americanos. E acabou ficando esse nome, né? Enfim, e hoje a gente já, pelo fato de ele ter sido já bastante usado, os vídeos que a gente produziu com esse título, ele tem sido utilizado em vários pesquisadores no Brasil e fora daqui também. Então, a gente resolveu manter esse nome. Bom, a palestra do João Almino, então, ela, em princípio, respeita a grande temática do evento desse ano, que é a construção de grandes cenários da cidade a partir de grandes perspectivas. Essas grandes perspectivas podem ser de agentes mais hegemônicos na construção da cidade ou agentes que têm uma leitura, a gente acredita ter uma leitura, um interesse específico sobre a cidade. O João Almino, então, ele foi convidado a apresentar para nós aquilo que seria a visão de um escritor ou de um intelectual que escreve literatura com um olhar que considera a cidade na sua obra não apenas como um cenário obrigatório sobre onde as coisas acontecem, mas também e agora eu vou falar, João, se você me permite, um pouco de eu como leitor da tua obra, né? Claro que com a beleza da escrita, mas ele poderia ser confundido com a de um profissional da área de planejamento urbano. Ele poderia ser, talvez ele seja um arquiteto, talvez ele seja um engenheiro, talvez ele seja um gestor urbano ou um advogado preocupado com o arcabouço legal da cidade, né? É claro que essas coisas não são explícitas na obra, né, em nome da literatura, mas a gente que lê a obra também com essa perspectiva, buscando isso na obra, tentar entender a cidade, e no caso do João Almino, essa cidade é Brasília, ela poderia ser outras tantas, né? Não sei, João, se você concorda com isso, ela poderia ser inclusive Mossoró, que é o teu local de nascimento, né, no Rio Grande do Norte, mas a gente identifica, até mesmo no título das obras, né, em algumas delas, a existência de Brasília é muito marcante, né? Então, com isso, eu passo a palavra para o João e reiterar que a gente está muito feliz em ter você nessa fala, né, nessa especificidade da tua fala, né, e tenho certeza que a gente vai aproveitar fazendo uma leitura multidisciplinar dela, né, a despeito dela também, com certeza, despertar um interesse muito grande por uma leitura literária, né? Então, fique à vontade, você está junto aos doutorandos e outros ouvintes do programa de pós-graduação em gestão urbana da PUC, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu falo de Curitiba, inclusive essa nossa conversa, ela desafia um pouco o tempo e o lugar, é uma coisa um pouco difícil isso, porque nós estamos gravando, por uma questão de agenda do João, nós tivemos que gravar com antecedência essa fala, depois ele será editado e depois será retransmitido, mas isso no mês de abril de 2019. E ao mesmo tempo eu estou falando de Curitiba e o João está falando de Quito, no Equador. Então é uma combinação de tempos e locais um pouco confusa, mas eu acho que a gente está conseguindo dominar. Então, João, seja super bem-vindo. Agora o tempo é teu. Um abraço para você. Bom, muito obrigado, Clóvis. Obrigado, Manuela, pelo convite. Cumprimento a todos os doutorandos, a todos aqueles que nos assistem nesse momento. Eu vou lugar de dizer, já que o assunto é cidade e literatura, que eu, durante muitos anos, inclusive, pelo fato de que a literatura, de maneira geral, situava as histórias numa cidade, eu precisei de, muitas vezes, repetir que uma literatura não é definida pela cidade. E que, na verdade, numa mesma cidade você pode construir obras
radicalmente distintas umas das outras, do ponto de vista estético, literário, assim como em cidades diferentes, e até de continentes diferentes, você pode ter literaturas que são semelhantes, que tenham muita afinidade do ponto de vista estético. Então, feita essa ressalva, eu acrescento que, de fato, a cidade, sim, está presente no meu trabalho, de maneira geral. São 7 romances até hoje. Eu sempre achei importante pensar o espaço no momento de escrever uma história. Claro que essa não é a única dimensão, mas é uma dimensão importante também, saber onde os personagens estão situados. E desde o primeiro romance, eu de fato pensei em colocar Brasília como uma referência, talvez até pelo fato de que eu morei em muitos lugares, em muitas cidades, e eu precisava de ter uma referência, um referencial para o meu trabalho. No primeiro momento, eu achava que as opções seriam ou situar as histórias no Nordeste, de onde eu venho, como você mencionou, Clóvis, sou de Mossoró, no Rio Grande do Norte, também morei em Fortaleza durante alguns anos, mas a partir daí morei em muitos lugares, realmente 14 cidades ao longo da minha vida. E talvez por essa razão precisava de uma referência, mas entre escrever uma história situada no Nordeste ou situada em Brasília, naquele momento eu achei que Brasília me dava um pouco mais de liberdade. E me dava até mesmo a liberdade de trazer para aquele espaço personagens nordestinos, ou seja, eu não abdicava do Nordeste, mas eu poderia incorporar outras dimensões, eu diria outras dimensões de Brasil, as minhas histórias. E pensei o espaço de maneira física, de maneira geográfica, incluindo aí também uma dimensão histórica, mas achei que, no caso específico de Brasília, eu poderia acrescentar uma dimensão simbólica. Não há, na minha literatura, nada, digamos, laudatório em relação ao projeto de Brasília, mas ele está lá e ele está, inclusive, para ser contrastado com o que eu tenho chamado da Brasília real, aquela Brasília construída pelos brasilienses ou por aqueles migrantes que vieram para Brasília e que passaram a construir essa cidade de maneira espontânea. Então, esse contraste entre o projeto e o desenvolvimento da cidade me atraiu, foi algo interessante. Eu digo, inclusive, que ao longo do tempo, a cidade de Brasília e o projeto utópico de Brasília cada vez mais se tornam algo semelhante às grandes urbes brasileiras, às outras cidades grandes brasileiras, e, inclusive, assimilando os mesmos problemas que essas outras cidades têm. Mas em Brasília, inclusive, esses problemas eles foram aguçados. Quer dizer, de um projeto igualitário, nós chegamos a uma cidade que é uma cidade altamente desigual, inclusive socialmente, em que essa desigualdade é vista, inclusive, de maneira muito física, porque em Brasília existe um contraste enorme, realmente, entre o plano piloto e as cidades satélites, ou muito especialmente entre o lago, por exemplo, e as residências do lago, e as casas das cidades satélites. Então, me atraiu esse aspecto simbólico que tem a ver com um projeto modernista, né? Brasília, inclusive, eu acho que é a única cidade inteira ela construída no seu plano piloto, segundo esse projeto modernista dos anos 50, que tem exemplos arquitetônicos no mundo inteiro. Então, há essa dimensão arquitetônica propriamente dita, mas existe também uma dimensão utópica, negada, eu diria, pela realidade, em alguma medida, mas essa dimensão utópica, ela acompanhou toda a história do Brasil independente. Quer dizer, a ideia de Brasília, ela é anterior à independência do Brasil. E ela foi uma ideia retomada pelos historiadores, né, pelos políticos,
ao longo da história. Brasília está presente em várias das constituições brasileiras, ela está presente em textos do Weinhagen, né, por volta de 1860 e 1870, inclusive com uma localização já muito precisa de onde seria construída a futura capital. Ela vem associada a uma ideia de integração de várias regiões do país, mesmo antes desse termo ter sido utilizado, já, né, na década de 60 do século passado, 50, 60, sobretudo, associado às ideias desenvolvimentistas da época, né? Mas já desde a origem, essa concepção estava presente ali. Não exatamente com esse termo, mas a ideia realmente de você ter uma capital no centro do país que pudesse, de alguma maneira, comunicar diferentes regiões do país. E associada a uma ideia de moderno e de modernização, nem sempre também empregada dessa forma. Nem sempre a palavra é o moderno, em algum momento foi a ideia de progresso, mas, enfim, havia essa dimensão futuro em que estava associada a uma renovação do país, a uma modernização do país, coisa que ficou muito mais evidente quando esse projeto se associou ao projeto propriamente arquitetônico, modernista, dos anos 50. Então, essas ideias me atraíram, realmente. E foi uma das razões para situar os meus romances em Brasília. No entanto, não é apenas Brasília que está presente nos romances. Já no primeiro romance, por exemplo, há um diálogo, de alguma forma, entre Brasília, por exemplo, e Paris. Às vezes, justamente para mostrar contrastes, em outros casos, para mostrar a tentativa de cópia dos projetos, inclusive do ponto de vista arquitetônico. Isso não, você bem diz, de maneira totalmente explícita nos romances, porque no romance, realmente o que você tenta fazer é criar uma história viva, personagens que têm uma relação entre eles, às vezes de ódio, às vezes de amor, portanto, com uma carga emocional importante, e é disso que se faz o romance. Mas ao introduzir esse aspecto que eu mencionei, que é muito importante, do espaço, me pareceu muito importante também aí, de maneira às vezes sutil, introduzir esses elementos que eu acabei de mencionar. Nos demais romances também há, de vez em quando outras cidades que dialogam com esse espaço de Brasília. Em alguns casos, até de maneira bastante presente. Por exemplo, no romance Enigmas da Primavera, eu diria que uma parte significativa do romance se passa na cidade de Madrid e em outros locais da Espanha. Faz todo o sentido do ponto de vista daquele romance. E ali também eu procurei explorar um pouco a geografia dos lugares, fazer com que os personagens passassem de maneira muito precisa por determinados lugares, e isso requer do narrador e do autor, propriamente dito, às vezes descrições muito precisas dos lugares. No romance Cidade Livre, onde eu acho que essa interlocução entre a cidade e a história está muito, muito presente, e é um romance cuja história se passa antes da inauguração de Brasília, a história se passa entre 1956 e 1960. Neste caso específico, inclusive, eu tive que partir de documentos propriamente ditos, que puderam me ajudar a construir esse espaço fictício.
Para fazer isso, por exemplo, eu recorri a vários mapas do início ainda dos acampamentos, dali da Cidade Livre, a partir de 1957, sobretudo, mas eu acompanhei a evolução do espaço de 57 a 1960 através de vários mapas. Então, eu podia saber exatamente em 58 como é que estava ali a evolução daquele pequeno vilarejo, que era a Cidade Livre, na verdade, um local que começou um acampamento, depois como construções de madeira, né, muito pobres, o local para o qual vieram os engenheiros, os trabalhadores de obra, os comerciantes e muitos migrantes, inclusive de várias partes do Brasil, na época da construção de Brasília. Um vilarejo que deveria ser destruído no momento da inauguração de Brasília, segundo o plano original, que, claro, não foi obedecido. Um dado que eu acho interessante, enfim, mencionar, porque presente, de fato, muito da minha literatura, é que, do ponto de vista do plano urbanístico, do ponto de vista dos arquitetos, do ponto de vista dos formuladores de política, a cidade é algo, digamos, racional, sobretudo que é uma cidade artificial, uma cidade que foi, de fato, concebida para ser o centro administrativo do país. E Brasília não é um exemplo único em relação a isso. No Brasil mesmo, nós sabemos, existem outros exemplos que precederam Brasília. No caso, por exemplo, de Belo Horizonte. Né? Esse é algo que ocorreu em outros países. Por exemplo, Madrid é uma cidade que foi concebida também como Brasília, para ser um centro administrativo. Não era uma cidade importante no século XVII, nada disso. É uma cidade que foi concebida num determinado momento, em que a capital da Espanha não era Madrid, era Toledo, e a partir daquele centro que foi planejado é que a cidade depois veio a se desenvolver. Portanto, eu dizia, planos racionais. Eu achei muito interessante sempre contrastar isso com o aspecto, digamos, mais irracional, ou com o desenvolvimento espontâneo, que não segue um plano, e até mesmo, do ponto de vista das concepções mais gerais, né, eu diria filosóficas até, com os movimentos místicos. Então, como em torno de Brasília cresceram muitas seitas místicas, eu, já desde o primeiro romance, eu concebi uma seita que está localizada nos arredores de Brasília, inspirada também em crônicas, inspirada na história mesmo de várias das seitas que existem, algumas que existem até hoje. Eu criei, portanto, essa seita que está presente em vários dos livros, porque isso me permite trazer uma dimensão espiritual às histórias, introduzindo mais alguns personagens e contrastando-os com ideias, digamos, mais racionais que estão associadas aos projetos arquitetônicos, muito associados a essa ideia de Brasília. Agora, o seguinte, até certo ponto nós podemos dizer que as ideias utópicas, os planos racionais, eles são bem-sucedidos, em alguma medida. Uma pequena medida, às vezes, mas eles, de fato, chegam a alguns objetivos que nós podemos considerar positivos. Ao mesmo tempo, os aspectos de desenvolvimento espontâneo
também podem ter alguma dimensão positiva. E nos dois casos pode haver muita frustração e muita coisa que dá errado. Então, a literatura se faz de todos esses ingredientes. Se faz, portanto, de complexidade. Eu acho que, pelo menos no meu caso, eu evito muito traçar uma linha reta, muito clara, e dizer com toda a clareza que isso deu errado, aquilo deu certo. O que eu acho interessante é colocar naquele espaço personagens muito diferentes uns dos outros, vivendo vidas muito distintas umas das outras e construindo histórias com as quais nós possamos nos relacionar. No caso de Brasília, muitas vezes me perguntaram, e até hoje outra pessoa me pergunta, mas por que Brasília? E muitas vezes por já terem um preconceito em relação a uma história que possa se passar em Brasília, porque imediatamente associam a ideia de Brasília ou estrita ao plano arquitetônico ou estritamente a uma cidade que é o centro administrativo e político do país. Então, uma história em Brasília só pode ser uma história de político, ou então é estritamente a história do Oscar Niemeyer, ou do Lúcio Costa, quando chegaram. E, na verdade, o que eu tenho respondido, em geral, é o seguinte: há duas razões básicas para situar essas histórias em Brasília. Uma é que Brasília é uma cidade como talvez nenhuma outra. Por todos esses elementos que eu mencionei, o aspecto simbólico, a associação, a própria história do Brasil, em alguma dimensão, porque ela esteve presente na mente dos brasileiros ao longo da história. Mas a outra razão, que talvez seja até mais significativa, é a seguinte: é que Brasília é uma cidade como qualquer outra. Então, como qualquer outra, é uma cidade onde se podem produzir dramas, tragédias, onde há esperança, onde há desespero. E isso está muito presente, por exemplo, naquele momento da construção, porque para Brasília afluíram pessoas de várias partes do país, mas pessoas que traziam dentro de si a sua esperança, os seus projetos de futuro e também, em muitos dos casos, as suas tragédias pessoais, às quais eles procuravam fugir. Então, é desse material, sobretudo, que se constrói a história. Mas já que estamos falando com arquitetos e urbanistas, eu, sobretudo num dos romances, que é Cidade Livre, que é este aqui, Cidade Livre, essa é uma foto interessante que saiu do arquivo Lúcio Costa, o capista aproveitou muito bem essa imagem. Nesse romance, sobretudo, eu procurei, de fato, introduzir ideias dos arquitetos. Lendo entrevistas, do Oscar Niemeyer, mas, sobretudo, o projeto do Lúcio Costa. E fazendo uma leitura do projeto, das ideias, a partir daquilo que eu chamei antes a Brasília Real. Então isso está muito superposto no romance. Às vezes os personagens caminham num espaço, eles têm conhecimento às vezes do projeto, eles falam naquele momento do que vai acontecer naquele espaço, segundo a ideia, segundo o plano, e isso vai estar contrastado para o leitor, sobretudo, principalmente o leitor que já esteve em Brasília e que conhece o que aconteceu com aqueles espaços. Isso, então, são várias camadas que às vezes estão no mesmo parágrafo e que servem para dar esse contraste entre a ideia e a sua execução, aquilo que aconteceu
naquele espaço ao longo do tempo. Eu acho, com essas palavras, eu tenho a impressão que eu dei um primeiro panorama, né, do que é esse trabalho que eu realizei, que tem a ver com o espaço. Em 6 dos livros, Brasília está muito presente. O primeiro romance é Ideias para Onde Passar o Fim do Mundo, aquele em que eu disse que em alguns momentos aparece também a cidade de Paris, às vezes de uma maneira muito física, às vezes inclusive os personagens passando em determinadas ruas, vendo determinadas paisagens. Depois Samba Enredo, cuja história se passa em Brasília durante um período de carnaval. As 5 Estações do Amor, onde também existe uma ideia da Brasília utópica, mas muito associada à ideia de uma utopia amorosa, que é, em alguma medida, também negada pelos fatos. O Livro das Emoções, que é o 4º romance, cuja história é construída a partir da descrição de fotografias, de 62 fotografias, imaginárias também, mas todas elas fotografias de espaços de Brasília. Cidade Livre, sobre o qual já falei, Enigmas da Primavera, onde há essa presença também de Madrid e de alguns outros lugares da Espanha. E eu encerraria esse meu comentário dizendo que no meu 7º romance, que se chama Entre Facas, Algodão, esse romance, eu resolvi introduzir de uma maneira muito presente os espaços do Nordeste do Brasil. O personagem sai de Brasília, viaja por alguns lugares do Nordeste, e a história termina em Brasília uma vez mais. Mas isso me permitiu introduzir no romance vários, são imaginários, mas espaços construídos a partir da minha memória, muitos deles, de cidades que eu conheci na minha infância e na minha adolescência. Então, há espaços de Fortaleza, por exemplo, há espaços, se não de Mossoró, de uma cidade, digamos, seria do tamanho de Mossoró, daquela dimensão, no interior do Nordeste, e espaços, inclusive, rurais. É um dos meus romances em que há, talvez, uma presença maior de espaços que não são urbanos. Dos outros romances há isso também, mas de maneira, digamos, menos presente. No primeiro romance, inclusive, há pelo menos um dos capítulos que é muito espaço rural, e em Cidade Livre existe também capítulos que não são, digamos, de paisagens urbanas. E para isso eu recorri a relatórios de fauna e de flora daquela região, a construção de Brasília. Muito especialmente ao relatório Cruz, né, que é um relatório de 1892. Então, em Entre Facas, Algodão, o personagem, de fato, percorre esses espaços rurais e de pequenas cidades, e, uma vez mais aí, eu de fato, achei que era muito importante situar esses espaços de maneira muito precisa, verificando percursos, às vezes não apenas as paisagens físicas, né, mais comuns, mas às vezes consultando mapas para ver a hidrografia, coisas desse tipo. Mas com isso eu encerro, dizendo que no último romance eu saio um pouco mais desse espaço urbano. Espero que inspire vocês a lerem, encontrar na literatura, digamos, um material para a reflexão
sobre os problemas da cidade, sobre as questões urbanas, embora não seja esse, digamos, o objetivo primordial da literatura, mas será um deles, porque a literatura se faz realmente com muitos aspectos, com um tecido variado, e deve tocar nos mais diferentes, nas mais diferentes dimensões, digamos, da realidade humana. João, claro que nós que agradecemos, foi super prazeroso escutar você. Nós agora vamos passar então para o debate com os alunos, né? E de imediato eu já te digo, já vou tomar a palavra um pouquinho dos alunos que vão participar do debate, mas você acaba respondendo a uma das hipóteses que a gente vem trazendo nas nossas pesquisas já há um certo tempo, né? Que a literatura pode sim se constituir uma fonte, claro, complementar, porque não é esse o objetivo principal dela, mas uma fonte complementar para se entender a cidade. Então, com isso eu termino, te deixo um grande abraço. Muito obrigado, Clóvis, Manuela, uma vez mais. Agradeço a vocês pela atenção e continuo à disposição para a gente conversar sobre esses temas. Eu dizia que a literatura se presta também a uma reflexão sobre questões urbanas, embora esse não seja o seu aspecto principal ou único, né? Ela se faz de uma diversidade de tecidos, de mais diferentes temas que interessam ao ser humano. Então, mas essa dimensão certamente é uma delas. Espero que a nossa conversa de hoje possa inspirar todos vocês a partirem da literatura para acrescentar uma dimensão adicional à reflexão que vocês já estão fazendo sobre as questões urbanas. Muito obrigado uma vez mais.